Hello, hello! How are you, thinks? Como é que estão as coisas? Tudo bem, alunos do sexto ano, com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade, que começa aí na página 47, onde nós vimos na aula passada, né, o uso dos subjects pronouns, dos possessivos adjetivos e também do verbo to be. Então, vamos começar aqui. Na primeira questão, na página 47, onde tem assim: leia, né, as frases, os extratos das fotos, né, do texto 2, novamente. Analise as palavras, né, no corpo do texto e escolha a melhor opção e marque a sentença verdadeira. Bom, no primeiro tem assim: Jeanette Maslin Boucher and her, que está em destaque é o her children James and Sarah. Né? Ou seja, né, seus filhos, né, James e Sarah, né, são uma família muito feliz, unidos. Bom, então aí a palavra em destaque é her. No 2, nós temos Vincent left and Quentin with their two adopted kids. They haven't been adopted parents. Bom, então duas palavras em destaque, né, o their e o they. E a gente viu, né, na tradução, o uso de cada um deles. Na letra A palavra her, no exemplo 1, refere-se a James and Sarah ou a Jeanette Mussolini Boucher. Bom, está se referindo à palavra que está marcada aí, né, a Jeanette Mussolini Boucher. Então, sublinhe aí a segunda opção. Na letra B, nós temos a palavra there, no exemplo 2, refere-se a duas, né? A duas crianças. Quem são? É a Vicente, aliás, as duas crianças ou a Vicente and Quint? Bom, no caso, Vicente and Quint. E na letra C, a palavra they, no exemplo 2 também, substitui two adopted kids, ou seja, duas crianças ou Vicente and Quint. Substitui a palavra Vicente and Quint, ok? Bom, na segunda, agora complete, né, as frases com as palavras do quadro, né? As palavras que são os pronomes que nós usamos, né? Que é o pronome her, they e their, ok? Da atividade 1, são esses três pronomes. Aí na letra A, nós temos my, your, his. Qual é a próxima sequência? Her. Our e their indicam posse, né? Pertencimento. Certo? Então, a letra A, her. Letra B, our e their refere-se a mais de uma pessoa, não é isso? Their. Letra C, her refere-se ao feminino e his ao masculino. Letra D, my, your, his, her. It's, our e their acompanham o nome, que no caso é um substantivo. E letra E, né? I, you, he, she, it, we, they. Evitam a repetição do sujeito e antecedem verbos. Então, todas essas palavras, né? Aqui nós temos na letra D, né? Começando do my, your, his, são todos, né? Possessivos adjetivos. E na letra E são todos subjects, né? Pronouns. Terceira questão, lá na página 48. Então, temos assim: complete as frases abaixo, né? Sobre a árvore da família. Né, temos algumas palavras, usando algumas palavras de ações, usem os possessivos adjetivos. Então, responda sobre o que cada adjetivo possessivo se refere. Tá certo? Bom, primeiro a gente vai colocar o possessivo adjetivo e depois a gente vai dizer a quem está se referindo. Letra A. Hector has a daughter. Ou seja, Hector tem uma filha. Então, no caso aí, filha, qual vai ser o possessivo? Her, que é dado para mulheres. Então, her name is Maria. Seu nome é Maria. O her está se referindo a quem? A Maria. B. Frida is married. Frida é casada. Her husband's name is Carlos. O nome do seu marido é Carlos. Então, está se referindo a quem o her? A Frida.
Letra C. Frida and Carlos have a baby boy. Frida e Carlos têm um menino, né? Um bebê, menino. His name is Carlito. Então, seu nome é Carlitos. Então, nesse caso, observe aí que a gente vai usar o his, está se referindo a Carlitos. D. Carlota has 3 brothers. Carlota tem 3 irmãos. Então, é no plural. Vamos ter que usar um possessivo no plural, que é o their. Their names are CJ, Cars and Carlitos. Bom, então aí vai ser o their. E o their está se referindo ao nome dos irmãos, né? CJ, Carlos e Carlitos. A letra E. Carlito has a cousin. Carlitos tem um primo. His name is Bobby. O nome dele é Bob. Então, his está se referindo ao Bob. BF. Bob and Ronnie and his siblings. Bob e o Ronnie e Anne são primos. Their last name is Santiago. Ou seja, seus últimos nomes, seus sobrenomes é Santiago. Então, aí, seus está se referindo a Bob e Ronnie Anne. Ok? Bom, e assim a gente termina essa primeira atividade e vamos para a parte do verbo to be. Então, aí na primeira questão tem assim, examine as frases abaixo, né, extraídas abaixo da foto a seguir do texto 2. Encontre e escreva o verbo to be de cada frase. Bom, da frase que está aqui. Então, temos assim, Janete Maslin Boucher and her children, James and Sarah. Então, aí são quantas pessoas? É mais de uma, né? São 3 pessoas. Nós temos o verbo to be, am, is e are. E o verbo to be usado para o plural é o are. Nós estamos nos referindo a várias pessoas, então, are a happy family unit. Ou seja, eles são uma família feliz, unidos. Certo? Ok? Então, estão lembrados disso? Quem é mesmo o verbo to be? Am, is, are. Bom, a segunda questão agora. Ficou assim. Agora responda as perguntas abaixo sobre o exemplo da atividade 1. Letra A. Essa frase é afirmativa, interrogativa ou negativa? Bom, é uma frase afirmativa. B. Qual subject pronoun, ou seja, um pronome sujeito, né, pode substituir o sujeito Janete Maslin Boucher and her children James and Sarah? Bom, no caso, o pronome pessoal quer dizer eles, e eles em inglês é o they, tá? C. Retorne o que você estudou sobre o verbo to be na unidade 1 e responda que palavra você acrescentaria à frase para torná-la negativa. Onde você a posicionaria? Bom, a palavra para colocar a frase na negativa é só colocar o not. E aonde que eu coloco o not? Depois do verbo to be, depois do verbo am, is e are, ok? Então ficariam, por exemplo, ó, am not, is not e are not. Certo? Entendido então essa letra C? Bom, então aí vamos para a letra D. Se você quisesse transformar essa frase em pergunta, como você faria isso? Bom, é lógico que é só inverter, né, a posição do verbo to be com no caso, o sujeito da frase. Então, aí observando, né, colocando o verbo to be no início da frase, antes do sujeito da frase. Então, a frase lá em cima é, né, Janete Maslin Boucher. Então, ficaria como? Ficaria primeiro, né, ó, or, Janete Maslin Boucher, o restante da frase, e claro, interroga. Terceira questão. Baseado em suas conclusões da atividade 2 e o que você estudou na unidade 1, transcreva o quadro e complete com o verbo to be. Pronto, então vamos lá. Completando com o verbo to be. Forma afirmativa: I am, he is,
He, she, it, is. We, you, they, are. Forma negativa, I am not. He, she, it, ou isn't, is not ou isn't, tá? É a forma abreviada. E we, you, they, are not, ou a forma abreviada, aren't. A forma interrogativa, como a gente entendeu, que é o quê? É trocar de posição o sujeito com o verbo. E no final, claro, interroga. Então, ao invés de ficar I am, fica como am I? Interroga. Is, he, she or it? Interroga. Are, we, you, they? Interroga. Quarta questão. Tem assim, leia, né, os quadros abaixo. O que eles falam, né? Do que eles falam? Use o verbo to be para completá-los. Então, aqui nós temos, na letra A, family. Bom, family está no plural, está no singular. A família está no singular. Então, se está no singular, vai ser is. Né? They first school for young children and parents. Aí, depois de parents, está no plural. Então, vai ser o verbo to be are. Powerful mothers. Alice is staying home. Então, they are about family. Então, esses quadros eles falam sobre a família, tá certo? Letra B. Family. Qual é o verbo to be? Is. Is not an important thing, is everything. Letra C. Life. Life is. Expression and relationships. Como está no plural, né? Os relacionamentos. Então, vai ser o verbo to be are. Press. I. Sempre o verbo, o pronome I corresponde com o verbo to be am. Então, I am. A great believer in family. Letra D. A great parent, como está no singular, vai ser is. A little bit parent, a little bit teacher, and a little bit best friend. E letra E. I am. So look to have such a great family. Ok? Bom, então, respondido, né, essa atividade. E vamos agora para a quinta questão. Bom, então antes aí tem um quadro com algumas perguntas de reflexões para que vocês possam estar lendo, né? Tá certo? E aí na quinta tem assim, what is family to you? É uma pergunta pessoal que requer uma resposta pessoal de cada um de vocês, tá? Então, ou seja, né? Qual é a família, né? Como é a sua família? Bom, in your own words, ou seja, com suas próprias palavras, write a short definition as in the quotes in activity 4, ou seja, com suas próprias palavras, escreva uma pequena definição sobre, né, a atividade 4, tá bom? Então, vocês respondam aí como é que é a sua família, direitinho. E por hoje nós finalizamos a nossa aula, né, que era corrigir essa atividade. E aí, né, na próxima aula nós iremos fazer uma revisão de tudo aquilo que pode cair na prova, na avaliação de vocês. Tá certo? Ok, então, bye bye. See you. Até a próxima aula.